Você já imaginou viver em uma sociedade onde pessoas acreditavam que determinadas funções eram reservadas apenas para alguns grupos? Ou uma sociedade em que, ao invés de julgar as pessoas pela sua capacidade, o seu caráter ou a sua intimidade com Deus, julga se é homem ou se é mulher para determinadas funções, como se existissem funções específicas para homens e as mulheres estarem numa posição sempre de subordinação? Talvez você ache que eu esteja falando do século XXI, onde as mulheres, em muitas situações, ainda precisam lutar para poderem mostrar a sua capacidade. Mas eu não estou falando do século XXI, eu estou falando de um personagem bíblico, ou melhor, de uma personagem bíblica que apresenta e que faz uma diferença tremenda na sociedade em que ela está inserida. Eu quero conversar com você sobre Débora. Nós estamos lendo o livro de Juízes e hoje a nossa leitura é o capítulo de número 4. Débora é uma personagem marcante na história bíblica. Mas não só isso. Em Débora nós encontramos exemplos para o nosso dia a dia. Quando eu olho para a questão cultural da sociedade em que Débora está inserida, é uma sociedade que patriarcal. Israel está vivendo uma crise espiritual terrível. Israel abandonou o Senhor mais uma vez e, como consequência, passou 20 anos sofrendo sobre pressão, opressão de Jabim, rei de Canaã, e Sisera, que era o comandante do seu poderoso exército. O povo então clama ao Senhor. E Deus responde, e a forma como Deus respondeu a Israel surpreendeu toda a sociedade daquela época. Eu digo que Deus deve ter dito assim, surpresa! Porque ele encontrou em Débora caráter, encontrou em Débora força, encontrou em Débora intimidade com ele. Em Juízes, capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: Nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, governava Israel. Precisamos entender, então, quando eu leio esse texto bíblico, o impacto social de Israel com a posição de Débora. Afinal de contas, era uma sociedade patriarcal, homens ocupavam posições de lideranças política, militar, religiosa, não havia espaço para as mulheres nessas áreas. Era uma cultura marcada por expectativas rígidas sobre papéis sociais. Poucas pessoas imaginariam uma mulher exercendo liderança nacional. Talvez ninguém imaginasse isso, mas Deus não está preso aos padrões humanos. Deus observa o coração, Deus avalia a fidelidade, Deus levantou uma mulher para liderar uma nação. Débora era esposa, ou seja, ela tinha suas responsabilidades como família, mas além de esposa de Lapidote, Débora é reconhecida como uma profetisa, como alguém que recebia de Deus a palavra para falar ao seu povo. Débora é reconhecida como juíza em Israel. Ela julgava as questões das mais complicadas às mais simples. Ela liderava a nação. Estamos aqui ainda num momento de teocracia, ou seja, Deus está conduzindo a vida da nação a partir de líderes que tenham plena intimidade com ele. Ela aconselhava o povo, julgava causas, transmitia a palavra do Senhor, exercia autoridade espiritual sobre a nação de Israel. Sua autoridade não vinha de influência política, da família dela, afinal de contas temos muito pouca coisa a respeito da sua família, nem da sua força militar. A autoridade de Débora vinha da sua intimidade com Deus. E aí fica a pergunta, você tem mantido intimidade com o Senhor? Você tem vivido experiências grandiosas com Deus? Débora tinha o comandante do seu exército, Baraque. E aí então Débora diz, olha, Deus já me disse como é que a gente vai fazer para vencer Sisera. Vai ser uma guerra e tanto, mas a vitória é nossa, Baraque. Você pode ir na guerra que nós seremos vencedores.
Baraque, então, olha para Débora e diz assim: eu só vou se você me acompanhar. Eu só vou para essa batalha se você estiver comigo. Talvez você diga assim: mas que homem fraco é esse? Ele era o comandante do exército, ele tinha autoridade militar, era ele que guerreava. Mas eu vejo em Baraque alguém extremamente corajoso. Em uma cultura que normalmente esperava a coragem dos homens e silêncio das mulheres, o que nós vemos aqui é uma mulher demonstrando fé e um guerreiro demonstrando hesitação. Isso não diminui Baraque de jeito nenhum. Pelo contrário, destaca uma verdade importantíssima. A coragem espiritual não depende de gênero, posição social ou aparência. A verdadeira coragem nasce da confiança em Deus. Débora não buscava ser reconhecida pela sua coragem. Ela liderava porque estava disposta a obedecer ao Senhor. Ao mesmo tempo, quando eu olho para Baraque, eu vejo Baraque reconhecendo a autoridade espiritual, a autoridade política que Débora tinha. E quando ele diz: eu só vou se você for comigo, é porque ele está afirmando: Deus está com você, Débora, e eu quero caminhar junto com você, eu quero essa vitória, mas a vitória é nossa, eu quero estar ao seu lado, porque a vitória quem está nos dando é o Senhor nosso Deus, com quem você conversa, com quem você tem intimidade. O reconhecimento da autoridade espiritual de Débora por Baraque foi um ato extremamente corajoso da parte dele. Em Débora nós aprendemos que Deus usa aqueles que se colocam à sua disposição, independente dos preconceitos e expectativas da sociedade. Juízes capítulo 4 é uma história da soberania de Deus e a demonstração que o Senhor escolhe como seus instrumentos segundo a sua vontade e não segundo critérios humanos. E quando olhamos para Débora, vemos alguém que aponta para Jesus Cristo, o libertador por excelência. Afinal de contas, havia um ciclo no meio do povo de Israel. Pecava, sofria, clamava ao Senhor, Deus mandava o libertador, vinha a paz e o povo voltava a pecar novamente. E eu quero concluir com uma pergunta. Estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus, mesmo quando as circunstâncias e as pessoas dizem que não temos capacidade para fazer isso ou não podemos fazer isso? Que o Senhor nos abençoe e nos dê a coragem, a fé e a disposição de servir que Débora teve. Que sejamos aqueles que estarão lutando ao lado do Senhor nessa guerra que não tem fim enquanto Jesus Cristo não voltar. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.